Oi, gente, boa noite a todas e todos, olha só. Meu nome é Larissa Coutinho, eu sou do podcast Revolu Show, fui convidada para mediar a mesa hoje, estou muito nervosa, então dê um desconto, por favor. Eu queria agradecer de novo a presença de todos vocês, não só quem está aqui presencialmente, mas também quem está assistindo pela internet. Eu fico muito feliz, a gente está discutindo a biografia dessa pessoa tão importante na luta por uma sociedade mais justa e igualitária, ainda mais no contexto de hoje, que é um contexto muito difícil, não só no Brasil, mas como no mundo de modo geral. Estou com a minha cola aqui. Queria apresentar as debatedoras de hoje. A gente tem hoje aqui a Diana Assunção, que fez o prólogo do livro, tá? A Diana Assunção é trabalhadora da Faculdade de Educação da USP, foi da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da USP, a Sintusp, e hoje atua como diretora de base. Fundou no Brasil o grupo de mulheres Pão e Rosa, é dirigente do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, o MRT, faz parte do Conselho Editorial do Esquerda Diário e foi organizadora dos livros Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História e A Precarização Tem Rosto de Mulher. A Isabel Loureiro é graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Filosofia também pela Universidade de São Paulo. É colaboradora da Fundação Rosa Luxemburgo e autora do livro Rosa Luxemburgo, Os Dilemas da Ação Revolucionária, editora Unesp, e a terceira edição sai agora em 2019 também, tá? Queria agradecer também a editora Boitempo, as edições Iskra, a Fundação Rosa Luxemburgo, a Casa Plana e o Goethe Institute. Bom, acho que eu vou passar a palavra para elas, que é quem vocês querem realmente escutar. E bom, a gente vai fazer uma fala agora de 5 a 10 minutos cada e depois eu vou fazer umas provocações, volta para elas, depois abre para todo mundo ficar feliz, fazer pergunta. Bom, vou começar pela Diana mesmo, então pode ir lá. Bom, boa noite a todas e todos. É uma honra muito grande para mim poder estar aqui hoje lançando esse livro da Rosa Luxemburgo, essa biografia sobre a Rosa Luxemburgo, uma coedição da Boitempo com a Iskra, aos 100 anos do assassinato dela. Eu queria agradecer a Ivana e a toda a equipe da Boitempo, a Ana, a Bibiana, a Kim, todos. Agradecer também meus companheiros das edições Iskra, Natália, Luciana, Pardal e Edson, que foram parte da publicação. Também agradeço a Casa Plana, o podcast Revolu Show, com a Larissa Coutinho, pela organização do evento, a Fundação Rosa Luxemburgo. E dizer também que é um grande prazer para mim poder estar nesse lançamento ao lado da Isabel Loureiro, que é uma reconhecida pesquisadora sobre a obra da Rosa Luxemburgo. Bom, a gente está em 2019, 100 anos sem a maior dirigente socialista mulher que a história já conheceu, e a gente está vivendo um ano muito particular aqui no Brasil, de ascensão de uma extrema-direita ao governo como fruto de um golpe institucional orquestrado pelo judiciário com um crescente apoio dos militares, inclusive. Então eu acho que, por isso, para todos aqueles que se propõem enfrentar seriamente os ataques desse governo, eu considero que é uma tarefa prioritária e militante conhecer a obra da Rosa Luxemburgo. Eu fico inclusive imaginando o efeito que teria para milhares de mulheres e meninas em todo o mundo que agora se levantam como uma força imparável contra o patriarcado, saber que a Rosa ainda era uma estudante secundarista quando ela se uniu ao movimento revolucionário clandestino na Polônia, passando a partir desse momento a exalar energia comunista em cada uma de suas ações e discursos, buscando atingir a todos como uma trovoada. A Rosa, ela enfrentou prisões, exílios, militou em 3 partidos, atuou em 2 revoluções e era uma amante do perigo, como nas palavras do Paul Froelich. Ela era destemida e a tentativa dos capitalistas em sufocar suas ideias somente serviam de combustível revolucionário para sua luta. Então, por isso eu acho que é importante a gente partir também de que a Rosa era uma figura de tamanha envergadura histórica que ela instigou e vai continuar instigando amplos setores de diferentes tendências políticas. Ela é uma figura que transcende muitos pequenos círculos. Entre as interpretações da sua obra, nem todas são equivalentes, obviamente. Então, nesse sentido, para nós, a Rosa não é uma inspiração em geral, mas ela é um exemplo de dirigente que em todos os momentos, incluindo os mais duros, sempre esteve ao lado da revolução.
E esse livro, Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, eu acho que tem uma qualidade muito grande, pois além de ter sido escrito por um camarada da Rosa, o Paul Froelich, é um livro que dá protagonismo para a essência da Rosa, que são as suas ideias, sem perder a sensibilidade. É um livro para entender o desenvolvimento do pensamento político da Rosa Luxemburgo e como isso se tornou carne e osso, ou seja, como isso virou marxismo em ação. Então o livro do Freud é uma necessidade, é imperioso que tem agora, em 2019, chegado pela primeira vez ao público brasileiro. Então a vida política da Rosa, ela se iniciou na Polônia, né, aos 15 anos, como eu tinha colocado. Depois ela vai para a Alemanha e a sua obra é muito marcada por duas grandes lutas teórico-políticas, né? Primeiro com Edward Bernstein, que havia iniciado uma revisão profunda do marxismo, e alguns anos depois, né, na década de 1910, ela debate contra o Kautsky, que foi considerado, inclusive na época, o maior marxista daquele momento, onde ela identificava nele um distanciamento crescente das concepções revolucionárias que deveriam guiar o partido, vendo que a posição do Kautsky ia no sentido de defender nada mais do que parlamentarismo, né, como ela mesma definiu. Foi nesse debate, inclusive, que começou a se delimitar uma ala esquerda na social-democracia alemã, antecipando, inclusive, a divisão que vai se produzir com a Primeira Guerra Mundial em 1914, né, quando ela, junto com Karl Liebknecht, enfrentou uma das maiores traições ao movimento operário por parte dessa mesma social-democracia, opondo-se, nesse momento, à votação dos créditos de guerra, durante a Primeira Guerra Mundial. E aí ela mostra seu viés profundamente internacionalista. Né? Nas palavras dela, ela dizia o seguinte: para mim, a confraternização mundial dos trabalhadores é a coisa mais sagrada e a mais elevada desse mundo. É minha estrela guia, meu ideal, minha pátria. Prefiro deixar minha vida a ser infiel a esse ideal. E, de fato, foi o que aconteceu anos mais tarde. Então, acho que esse livro que a gente está lançando hoje, ele espanta pelo realismo e também pela busca de precisão nos debates mais difíceis da vida da Rosa, mantendo, inclusive, uma postura de admiração infinita por ela, sem deixar de ter um senso crítico com posições políticas que ela tinha. Então, acho que, nesse momento, os leitores brasileiros vão ter acesso a uma biografia que desmonta muito dos argumentos de quem busca mostrar uma Rosa Luxemburgo anti-bolchevique, ou uma Rosa Luxemburgo espontaneísta, ou até mesmo uma Rosa Luxemburgo pacifista, como eu li esses dias uma matéria do El País, o que é uma verdadeira deturpação. Então, para dar um exemplo desses debates que ela colocava, a questão da autodeterminação dos povos era um tema muito caro a Rosa Luxemburgo como polaca. O Froelich, nesse ponto, ele inclusive tem acordo com a posição do Lenin. O Lenin, num artigo de 1914, ele escreve, debatendo com a Rosa, onde ele dizia que ela, que era contrária à consigna da autodeterminação dos povos, que ela, levada pela luta contra o nacionalismo na Polônia, havia esquecido o nacionalismo dos russos, sendo precisamente esse nacionalismo agora o mais terrível de todos. E os bolcheviques, enfim, declararam o direito à autodeterminação dos povos. Depois o Trotsky, na história da Revolução Russa, vai declarar que somente por esse caminho o proletariado russo pôde conquistar, pouco a pouco, a confiança das nacionalidades oprimidas. Ou seja, isso ajuda a entender um pouco a posição dela. Em algum sentido, eram por bons motivos a posição que ela colocava, no sentido de combater o nacionalismo do próprio país que ela vivia. Depois tem um debate também que é bem importante, sobre a discussão da Assembleia Constituinte, que ela, a princípio, não concordou com a mudança de tática dos bolcheviques, que durante meses tinham agitado bastante a necessidade de convocar uma Assembleia Constituinte, mas quando ganham a maioria dos soviets, e os soviets tomam o poder, decidem dissolver a Constituinte. E aqui o que a Rosa não percebe, o que o Froelich aponta que a Rosa não percebia naquele momento, ele demonstra o fato dela estar presa e não ter uma análise mais concreta da realidade, é que no enfrentamento entre a Assembleia Constituinte e os soviets estava se expressando justamente a luta entre dois regimes sociais contrapostos, que não tinha nada a ver com o que a Rosa defendia, tanto que essa posição a Rosa corrige ao longo da Revolução Alemã. Então esses foram alguns dos debates colocados pela Rosa, que o Froelich trata no livro, destruindo a argumentação stalinista de que existiria uma espécie de luxemburguismo que fosse uma outra ala em relação ao bolchevismo. Ele cita, inclusive, uma passagem onde a Rosa fala do Partido Bolchevique, que ela fala o seguinte:
tudo que, num momento histórico, um partido pode dar em termos de coragem, energia, perspicácia revolucionária e coerência, foi plenamente realizado por Lenin, Trotsky e seus companheiros. Toda a honra e capacidade de ação revolucionárias que faltaram à social-democracia ocidental encontravam-se nos bolcheviques. Com sua insurreição de outubro, não somente salvaram de fato a Revolução Russa, mas também a honra do socialismo internacional. Então, na realidade, por todos os debates que estão expressos ali, de todas as partes, fica mais do que evidente que a Rosa Luxemburgo ela criticava e debatia desde uma mesma ala revolucionária, junto com Trotsky, Lenin e outros, que reconheciam, inclusive, quando as posições da Rosa estavam corretas. Foram vários momentos. Por exemplo, Trotsky apontou que a Rosa compreendeu e começou a combater muito mais cedo que o Lenin o papel de freio do aparelho ossificado do partido e dos sindicatos na Alemanha, o que Lenin também reconheceu. Também o Trotsky apontava que muito antes do Lenin, ela já tinha acordo com as concepções que iam fundar depois a teoria da Revolução Permanente, que o Trotsky elaborou. E eu acho que, nesse sentido, o brilhantismo da Rosa, eu acho que está nesse debate, não porque ela tivesse certa em todos, ainda que no fundamental ela acertou, mas ela estava profundamente preocupada com os caminhos da Revolução e buscando levar até o final os debates teóricos que pudessem guiar essa ação prática. Por isso o livro do Froelich, ele mostra que os debates com Lenin e com Trotsky eram matizes e não outro modelo de revolução, muito diferente das polêmicas que ela teve com Bernstein e com Kautsky, por exemplo. E também acho que é importante dizer que essa força polêmica da Rosa irrompeu no momento em que os espaços de direção política, inclusive das organizações revolucionárias, eram vistos como uma tarefa quase exclusiva dos homens. A Rosa enfrentou isso não sem percalços, não sem dificuldades, por parte de figuras que estavam na mesma trincheira. E para além disso, o stalinismo, como reação burocrática dos Estados operários, buscou também apagar e deturpar a história da Rosa Luxemburgo, que vários revolucionários como Trotsky buscaram manter viva até o final. E o Trotsky, quando da morte da Rosa, declarou o seguinte: viveremos e lutaremos animados pelas suas ideias, sob influência de sua grandeza moral, e juramos que se chegar a nossa hora, morreremos de pé, frente ao inimigo, como vocês morreram, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Então a história e a luta da Rosa nos inspiram hoje para seguir de pé diante do nosso inimigo hoje. Então esse é um livro para afiar as armas da crítica e preparar um combate sério a essa extrema-direita que hoje governa o Brasil, o que passa por se apropriar da obra da Rosa e entender a necessidade de superar os aparatos reformistas de massas que servem como um freio para a luta dos trabalhadores no enfrentamento a Bolsonaro e aos capitalistas. Conhecer a obra da Rosa para continuar tornando viva hoje, em pleno século XXI, a perspectiva da revolução operária e socialista, o que exige a construção de um verdadeiro partido revolucionário, como foi o Partido Bolchevique, o mais revolucionário da história da humanidade. E é por isso que esse livro é um chamado à militância. Como dizia Clara Zetkin, uma grande amiga da Rosa, que falava o seguinte sobre ela: a Rosa ofereceu a si mesma em sacrifício ao socialismo, não só com a sua morte, mas a cada dia, a cada hora de trabalho e de luta de muitos anos. Por isso, podia exigir dos demais que também se entregassem totalmente, sua vida inclusive, pela causa do socialismo. Então, eu queria dizer, por fim, que com esse livro eu me apaixonei muito mais pela Rosa Luxemburgo e eu espero que tenha esse mesmo efeito sobre todos vocês. Obrigada. Bom, boa noite. Eu também quero agradecer a todos os que convidaram para este debate. E, bom, eu vou fazer uma coisa muito mais acadêmica que a Diana fez, e essa aparece no livro também. A Diana faz a apresentação e eu faço um pós-fácil, tentando situar, tentando explicar, afinal das contas, o que está por trás dessa biografia do Paul Froelich, publicada em 1939. Ele é o primeiro biógrafo. Existem inúmeras biografias sobre a Rosa Luxemburgo. A dele, inclusive, por ser a primeira, tem pouca informação a respeito
da correspondência, porque essa correspondência não era conhecida, então esse é um dos problemas da biografia. Mas, enfim, é uma primeira biografia, eu espero que seja o começo de umas publicações posteriores, que a gente possa publicar outras biografias da Rosa que complementam esta, que ela precisa, de fato, ser complementada. E o que eu gostaria de agora expor aqui é o que está por trás, né, dessa... que eu considero, naquilo que eu escrevi no pós-fácil, que tem um capítulo intermediário, que é o capítulo 10, entre a primeira fase, o primeiro momento da vida da Rosa e o segundo momento, que é depois da guerra, de 14, que é um capítulo de tom pessoal, em que ele procura delinear a personalidade da Rosa Luxemburgo, e que é um capítulo que eu acho extremamente hagiográfico, né? E eu gostaria de explicar por que esse capítulo, no meu entender, o que está por trás para ele fazer esses elogios o tempo inteiro à Rosa. A Rosa aparece como uma santa comunista, uma coisa que eu acho uma coisa, a mim pessoalmente, me desagrada, né? E é o seguinte, né? O Paulo Freire tinha por trás dele a seguinte coisa: a recepção negativa das ideias da Rosa Luxemburgo no Partido Comunista Alemão. O Partido Comunista Alemão tinha passado por uma bolchevização, ficou conhecido historicamente como bolchevização. Eu queria explicar um pouco em miúdos do que se trata isso, né? Só para vocês terem uma ideia. Em fevereiro de 1922, o Lênin publica um artigo chamado Notas de um Publicista, fevereiro de 1922. Nesse artigo, ele xinga o Paul Levy. O Paul Levy era o luxemburguista de plantão quando a Rosa Luxemburgo é assassinada. Ele era amigo dela, foi um dos amantes dela. Isso não aparece no livro porque não se sabia quando o Paulo Freire escreveu, e foi advogado dela, e então foi o herdeiro das ideias da Rosa Luxemburgo no Partido Comunista Alemão. E o Paul Levy publica, então, em 1922, o famoso texto chamado A Revolução Russa, que são as notas que a Rosa escreveu na prisão, onde ela faz, a Diana se referiu um pouco a isso, como companheira de caminho dos bolcheviques, ela se acha no direito de criticar as insuficiências da Revolução de Outubro. O Paul Levy publica, o Lênin fica enfurecido, e ele escreve, então, esse artigo, Notas de um Publicista, em que ele diz que, então, o Paul Levy queria ganhar os favores da burguesia, e ele era uma espécie de uma galinha passeando no lixo. E comparado com essa galinha passeando no lixo, ele lembrava, então, o exemplo da Rosa Luxemburgo, que errou em 5 coisas. Ela errou quanto à questão da independência da Polônia, ela errou em 1903 na apreciação do menchevismo, ela errou na teoria da acumulação do capital, ela errou em julho de 1914, quando, junto com Plekhanov e Kautsky, entre outros, defendeu a unidade entre mencheviques e bolcheviques. E, finalmente, ela errou em 1918, nas suas notas da prisão, quando ela, então, não entendeu a Revolução Bolchevique e criticou os bolcheviques. Mas, apesar dos seus erros, e aí vem aquela famosa, ele lembra a fábula do Krylov, né, o escritor russo, que a Rosa era uma águia. Uma águia, ela é um pássaro que pode subir bem alto no céu e ele pode descer até mais baixo do que uma galinha. Mas a Rosa Luxemburgo era uma águia e, por ser uma águia, então ele, Lênin, no alto da sua complacência, recomenda a publicação das suas obras completas, apesar dos seus erros. Bom, isso ele diz em fevereiro de 1922. Em 12 de novembro de 1922, ele manda uma carta a Clara Zetkin, em que ele diz que não tinha lido o escrito da Rosa Luxemburgo criticando os bolcheviques, nem sequer tinha lido o prefácio do Paul Levy. Ele não tinha lido. Bom, no entanto, essa avaliação do Lênin nas notas de um publicista, né, deu origem à tendência dentro do Partido Comunista Alemão de usar a Rosa Luxemburgo como arma contra o adversário, sem levar em conta o que ela tinha dito e feito. O Lênin preparou aqui o terreno, naturalmente contra a vontade dele, para aquilo que mais tarde, depois do fracasso do Outubro Alemão de 1923, foi chamado de luxemburguismo, que seria então o quê? Uma combinação, uma teoria mecanicista do colapso do capitalismo, que aparece na acumulação do capital, e uma teoria da espontaneidade das massas, ou seja, a Rosa
seria alguém que não daria a menor importância para a organização política. Bom, a Ruth Fischer, que era o nome de guerra da irmã do compositor Kurt Eisner, né, o parceiro do Brecht, essa Ruth Fischer, que foi uma das lideranças dentro do Partido Comunista Alemão depois da morte da Rosa, em 1925, ela resumiu e combinou essas duas críticas, né? Eu cito, ela diz: o Partido Alemão, o Partido Comunista, tinha tomado por base a teoria da acumulação de Rosa Luxemburgo, que constitui a fonte de todos os erros, de todas as teorias da espontaneidade, de todas as posições falsas sobre o problema da organização. Fecha aspas. E nas polêmicas internas do Partido Comunista Alemão, depois dessa derrota de 1923, a Ruth Fischer chegou ao cúmulo de dizer que se referir ao bacilo da sífilis luxemburguista, para falar de todos os problemas que tinha no Partido Comunista. E aí o que acontece é que essa turma que dominava o Partido Comunista Alemão nessa época, eles ficaram do lado do Stalin contra o Trotsky, né? E eles começaram a difamar, então, os adeptos da Rosa Luxemburgo como trotskistas. Bom, esse pessoal, essa turma dentro do Partido Comunista Alemão implementou com grande gana a tal da bolchevização do Partido Comunista Alemão. O que era a bolchevização? Era tomar como modelo a experiência vitoriosa do Partido Comunista Russo. Ou seja, tinha que seguir aquele modelo. Se afastou do modelo, estava errado. O objetivo, então, era eliminar a influência da Rosa Luxemburgo no interior do comunismo, né, do KPD, do Partido Comunista Alemão, e na Internacional Comunista, mas não conseguiu nesse momento. Tanto que o Paul Fröhlich publica, ele foi encarregado de publicar a obra completa da Rosa Luxemburgo em 9 volumes, ele ainda consegue publicar volumes 3, 4 e 9, né, desses planejados 9 volumes, e acaba em 1928. Quando, em 1928, a Internacional Comunista dá uma guinada à esquerda, ou seja, aquela história da classe contra classe, né, a luta contra a social-democracia vista como o primeiro inimigo, dá-se, então, definitivamente a ruptura do comunismo alemão com as suas origens espartaquistas. E o Partido Comunista Alemão passou a ser um puro instrumento da política soviética. Isso no final dos anos 20. Em 1931, o Stalin publica uma carta que ficou famosa, falando dos erros de Rosa Luxemburgo e dos erros da esquerda alemã. E aí ele diz o seguinte: sempre que a Rosa tinha uma concepção diferente do Lenin, ela estava errada. O dirigente do Partido Comunista Alemão, Thälmann, diz isso numa das reuniões da Internacional. Ele diz: sempre que a Rosa divergia do Lenin, estava errada. Tanto que a publicação das obras completas da Rosa foi suspensa durante 40 anos, mais de 40 anos. Nenhum partido comunista do Ocidente teve a coragem de publicar o seu escrito sobre a Revolução Russa. Ele só foi publicado na República Democrática Alemã em 1974 e na Rússia em 1990. Este é o pano de fundo da biografia do nosso autor aqui. E ele termina a apresentação que ele escreve em 1949, a segunda edição do livro, dizendo o seguinte: o socialismo é a democracia consumada, é o desenvolvimento livre da personalidade individual na atuação conjunta com todos pelo bem de todos. Onde o poder de Estado é usado para reprimir as massas trabalhadoras, a luta socialista ainda não atingiu seu alvo. Então, eu termino aqui essa primeira intervenção, mas eu gostaria de falar, depois que eu tiver a oportunidade, da recepção da Rosa hoje, como é que ela é vista hoje. Está acontecendo um revival da Rosa Luxemburgo, não só no Brasil, na Alemanha e tal, e seria legal falar por que está acontecendo. Obrigada. Bom, com esses dois inícios maravilhosos, eu queria fazer duas provocações, trazendo para um contexto mais América Latina, para um contexto mais Brasil. Então eu ia fazer uma provocação só que eu não me contive, então eu fiz uma provocação para cada, especial. Eu queria eu já vou falar as duas aqui, eu queria que a Isabel, por favor, falasse um pouco
da parte da obra econômica política, da Rosa, falando um pouco da questão da acumulação do capital num contexto de América Latina. Eu acho que esse é um debate super importante para a gente ter. A Rosa tem textos maravilhosos sobre o assunto. E eu queria que a Diana falasse um pouco das lições para a discussão com o reformismo hoje, considerando o cenário brasileiro e todas essas outras questões. Então, quem quer começar? Então, eu tinha comentado até um pouco na intervenção de abertura sobre isso, assim, porque eu acho que é bem importante conhecer a obra da Rosa Luxemburgo, e quando eu digo obra, não somente as elaborações teóricas, né, mas a obra de vida dela, justamente porque muitas vezes fica uma reivindicação muito geral da figura da Rosa por fora dos combates frontais que ela deu. Era uma lutadora contra o capitalismo, né, que lutava pelo socialismo, mas para isso ela dava um combate muito grande contra a corrente reformista que tinha naquele momento. Isso não era um detalhe na luta política dela. Formou a personalidade dela enfrentar o Bernstein num primeiro momento, né, que era a ala oportunista, no Partido Social Democrata Alemão, depois o Kautsky, enfim, com toda a discussão se tinha que ser uma estratégia de desgaste ou uma estratégia de aniquilamento, né, e que ela via na posição dele uma posição meramente parlamentarista. Na realidade, isso compõe muito da personalidade política da Rosa, para em seguida ela seguir com vários debates, né, que eu tentei expressar um pouco, depois eu vou comentar um pouco as questões que a Isabel também colocou aqui, para seguir essa batalha pela construção de um verdadeiro partido revolucionário que pudesse levar a cabo, de fato, uma revolução, e que não se afastasse das ideias da revolução. Então, eu acho que aprender essas ideias, para não ver a Rosa como uma figura em geral, mas como uma combatente revolucionária por essas ideias, é muito fundamental para hoje. Porque, como eu tinha colocado, a gente está vivendo um golpe institucional, né, e que resultou agora na entrada do Bolsonaro, na semana 18, 20 dias do governo dele, e na realidade fica muita pergunta como chegamos até aqui, né, como se chegou a essa situação. Né? E por mais que quem se coloca no campo da esquerda, né, inclusive eu como trotskista, né, seja contra o golpe institucional, contra a prisão arbitrária do Lula, contra tudo que foi essa eleição totalmente manipulada pelo judiciário golpista, né, e esse peso que está tendo os militares no governo, né, isso nunca nos impediu também de dizer que os governos do PT foram governos de conciliação de classe que vieram colocando setores da própria direita no governo anterior, né? E que esse caminho, na realidade, muitas vezes reivindicado como um caminho revolucionário, na verdade não é um caminho revolucionário, é um caminho de conciliação de classes, que abre espaço, inclusive, para o fortalecimento de setores de extrema-direita como o que a gente está vendo hoje. Então, nesse momento, as lições que a gente tem que tirar é justamente pensar qual é a estratégia que a gente tem que levar adiante agora para conseguir, de fato, ter um enfrentamento. Né? O que é a posição das centrais sindicais frente ao que está vindo da reforma da Previdência? Até a semana passada era um silêncio ensurdecedor das centrais sindicais. Aí fizeram uma reunião para marcar outra, dia 20 de fevereiro. Fizeram uma reunião para marcar outra, dia 20 de fevereiro. Não existe plano de luta para enfrentar a reforma da Previdência. Inclusive sabendo que grande parte do eleitorado do Bolsonaro não apoia a reforma da Previdência, porque não foi parte da campanha eleitoral dele, inclusive. E que é um grande problema para ele ter que lidar, porque, obviamente, todos os capitalistas estão unidos na necessidade de implementar uma reforma da Previdência para descarregar a crise nas costas dos trabalhadores. Então, eu acho que esse debate hoje é fundamental, e a personalidade da Rosa também traz uma ideia que choca bastante com uma tradição na esquerda brasileira que é anti-debate. Não, tem que ter polêmica, tem que ter discussão política, tem que levar o debate teórico até o final. A teoria é um guia para a ação. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se a gente sempre ficar quieto pelo mal menor e etc. e não debater até o final qual é a estratégia que a gente tem que levar para enfrentar essa situação que está colocada. Eu acho que isso é urgente hoje, porque vai vir uma reforma da Previdência para acabar com a vida da população, dos trabalhadores e da juventude, das mulheres trabalhadoras também. Então esse debate eu acho que é urgente, assim. E eu queria só comentar muito rapidamente sobre duas questões que a
Isabel colocou, Isabel, enfim, é especialista na Rosa Luxemburgo, mas me dou o direito aqui de colocar umas visões sobre algumas questões que eu não necessariamente concordo tanto, né? Primeiro, sobre esse debate da publicação do escrito da Rosa em relação à Revolução Russa, né? No livro, o Paul Froelich, ele coloca uma visão sobre essa questão, né? Onde ele demonstra, na realidade, que essa publicação, não somente que a Rosa tinha mudado de posição em relação a temas que ela tinha colocado naquele momento, porque ela estava presa, ela ficou 3 anos presa, né? Até 18 ela estava presa, e ela não tinha acesso a todos os elementos para poder fazer uma apreciação científica, que era parte da Rosa Luxemburgo, conseguir fazer uma apreciação científica e precisa de análise da realidade. E naquele momento, inclusive, ele cita o que o Trotsky fala: a publicação tardia do artigo crítico de Rosa Luxemburgo contra o bolchevismo parte da mesma cegueira pelo desejo de vingança por parte de Paul Levy. No curso desses últimos anos, todos tivemos que aclarar muitas coisas em nossas próprias mentes e aprender bastante com os golpes diretos dos acontecimentos. Rosa Luxemburgo levou a cabo esse trabalho ideológico mais lentamente que outros, porque teve que observar os acontecimentos desde as margens, desde os postos das prisões alemãs. Seu manuscrito, publicado recentemente, caracteriza só uma etapa particular em seu desenvolvimento espiritual e, portanto, é de importância biográfica, mas não teórica. Né? Depois, nesse sentido, a questão da posição do Lenin em relação ao Paul Levy vai no mesmo sentido, e ele, para terminar a citação que a Isabel começou a ler, né, denunciando o que eu concordo bastante, a política de bolchevização, que era uma linha stalinista, né, mas para seguir a citação, ele dizia, né, apesar dos seus erros, que sim, ele considerava que ela tinha erros, assim como a Rosa considerava que o Lenin tinha erros, ela era e para nós permanece uma águia, né, ou seja, aquela que conseguiu voar o mais alto possível e que não tinha ninguém do seu patamar entre os revolucionários na Alemanha. E aí ele continua: e não apenas os comunistas de todo o mundo irão reivindicar a sua memória, mas a sua biografia e suas obras completas, cuja publicação os comunistas alemães estão extraordinariamente atrasados, o que pode apenas parcialmente ser justificado pelas enormes perdas que estão sofrendo em sua dura luta. Né, esses escritos servirão como úteis manuais para treinar muitas gerações de comunistas de todo o mundo. Né, e depois, inclusive, em base à fundação da Quarta Internacional, o Trotsky, em 1935, né, ele diz que, independente das posições políticas, dos matizes de divergências que a Rosa tinha, e que eles tinham com a Rosa, ou que eles reivindicavam em certo momento que estava correto, que isso tudo era um elemento que não tirava a potencialidade que tinha para quem estava naquele momento construindo a Quarta Internacional, construir a Quarta Internacional em base ao nome de 3 L's: Lenin, Luxemburgo e Liebknecht, mostrando a profunda reivindicação que o Trotsky tinha em relação à continuidade do leninismo, no caso com a Rosa Luxemburgo, e a reivindicação das suas ideias para a construção de um partido revolucionário. Bom, era isso. Bom, vamos então polemizar. A primeira coisa, uma coisa que você disse está errada, que a Rosa mudou de posição depois que saiu da prisão porque ela era mal informada na prisão. Isso não é verdade. A Rosa tinha acesso à imprensa a favor dos bolcheviques e contra os bolcheviques. Os amigos levavam toda a imprensa alemã para dentro da prisão. Ela tinha uma prisão bastante soft, vamos dizer assim. Ela nunca foi torturada nem nada. Então ela estava informada. Inclusive tem saído agora muitas publicações, infelizmente tudo em alemão, livros gigantescos com material de arquivo. Eu tenho tudo na minha casa. E está aí comprovado como a Rosa tinha, pelos testemunhos de época, dos amigos que a conheciam, que ela estava muito bem informada a respeito do que se passava na Rússia. Se ela se opõe aos bolcheviques na questão da Assembleia Constituinte, o Paul Froelich chama a atenção para isso. É o problema fundamental da oposição entre democracia e ditadura. A Rosa tinha 2 grandes pavores na vida, 2 grandes pavores políticos. Um deles era o terror, ela era contra o terror. Ela sempre se posicionou contra o terror e ela ficou extremamente chateada quando os bolcheviques usaram o terror vermelho.
Ela, inclusive, ela debate com o Karl Radek, que está lá, o comissário bolchevique lá em Berlim. Ela fica furiosa, ela nunca gostou do Radek, mas ela, enfim, acaba aceitando, e ela pergunta para ele, são as memórias do Radek depois, dizendo, mas será que eles precisam, o Dzerzhinsky, né, o Félix Dzerzhinsky, que era o chefe da Tcheca, precisa, Josef, né, precisa ser tão violento, tão sanguinário? Então, o grande pavor da Rosa contra o terror, o programa do Partido Comunista Alemão diz que a Revolução Socialista não precisa do terror. E o outro grande pavor da Rosa era um partido de esquerda que fosse uma seita. Por isso ela não topa, até o finzinho de 1918, sair do partido, enfim, daquela ala que era a ala independente, né, que tinha rompido, tinha rachado com os majoritários da social-democracia. A Liga Spartacus é uma tendência dentro do Partido Independente. A Rosa demora demais, ela não quer viver numa seita. Então, ela, enfim, tem coisas assim que são de divergência com o Lenin, apesar de ela ser companheira de caminho. Ela gostava, inclusive, pessoalmente do Lenin, o que não acontecia com o Trotsky. Ela gostava pessoalmente do Lenin. E ela debate com ele, como diz a Diana, havia um debate franco dentro da esquerda, não era porque era adversário que tinha que ser eliminado. A Rosa achava que dentro do partido, o partido era uma escola de socialismo, era um lugar para se debater, para se argumentar, o poder da argumentação era fundamental para ela, por isso ela achava que ficando dentro do partido, ela poderia, através dos argumentos e do debate, convencer aqueles que não concordavam com ela. Bom, então, essa ideia de que ela muda de posição, porque antes ela estava mal informada e depois ela passa a ficar bem informada, isso não é verdade. E se ela muda de posição, é verdade, ela muda no decorrer da Revolução Alemã, ela fica a favor dos conselhos e contra a Assembleia Constituinte, no caso, mas o que ela queria, o que? Uma república conselhista que fosse amplamente democrática e que houvesse democracia nos conselhos. E que ela... quando ela faz a crítica aos bolcheviques, ela diz: se vocês eliminam a democracia, a burocracia vai dominar a vida política em todos os nichos, inclusive nos próprios conselhos. Vai ser uma ditadura de um punhado de intelectuais em cima da massa do povo. A Rosa Luxemburgo, se tem uma ideia, um fio vermelho que percorre a obra dela, é a ideia de que a revolução é feita pelas massas e não feita por uma vanguarda intelectual no lugar das massas. Por mais longo que isso seja, por mais demorado que seja, a revolução ou é feita pela grande massa da população, das classes populares, ou então não é a revolução. Essa era a posição dela, inclusive, durante a Revolução Alemã. Ela sabia que aquela revolução não tinha como se tornar uma revolução socialista. Não havia a consciência naquelas massas trabalhadoras. Tanto que, quando perde a posição de república conselhista no primeiro congresso dos conselhos, em meados de dezembro, em Berlim, a Rosa Luxemburgo fica muito chateada, mas ela diz: bom, agora que nós perdemos, nós vamos votar a favor, dentro do Congresso, né, de fundação do Partido Comunista Alemão, a favor das eleições. Vamos participar, nós, os comunistas, vamos participar das eleições. Qual é a posição do Paul Fröhlich naquele momento? O nosso biógrafo é contra, porque ele faz parte dos comunistas internacionalistas, que é o grupo de Bremen, que junto com os spartaquistas funda o Partido Comunista Alemão. E o Paul Fröhlich era um radical, bem extremista na época, e ele é contra, então, a participação nas eleições. Essa posição acaba vencendo contra a posição moderada da Rosa Luxemburgo, que tinha uma posição moderada sim, junto com o Paul Levi, junto com o Leo Jogiches, junto com essa gente do grupo do Partido Socialista, dos poloneses, né, a social-democracia do Reino da Polônia e Lituânia. Tem divergências com os bolcheviques, sim, apesar de serem companheiros de caminho. Faz parte, é assim. E ainda bem que tinha divergências, minha gente. É bom que tenha divergências, mas não é porque tem divergências que tem que ser aniquilado, que tem que ser assassinado, como aconteceu depois no decorrer da Revolução Russa. Bom, eu não falei a pergunta da economia política. Bom, eu considero que a obra de economia política da Rosa, atualmente para a América Latina, é a obra mais importante. A acumulação do capital, a introdução à economia política. Por quê? Porque ela defende a ideia, tem uma tese, né, que é uma tese muito contestada, mas enfim, atualmente acho que ela foi recuperada, na acumulação do capital, que é o seguinte: o capital, para acumular, precisa de algo fora de si mesmo, ele precisa
no caso, na época dela, né, das colônias, tudo que está fora da metrópole, vamos dizer assim. Então, o capitalismo histórico, ele se desenvolveu justamente no intercâmbio com os povos primitivos, as culturas primitivas, as populações tradicionais, transformando estas culturas, estas economias em economias de mercado, se apropriando disso com violência, através do saque, etc. Então, essa ideia básica, que aqui muito selvagemente resumida, que aparece nos capítulos históricos da acumulação do capital, é uma ideia de uma grande atualidade na América Latina ainda hoje. Não é à toa que o David Harvey retoma isso e vai chamar isso de acumulação por expropriação. E no outro livro dela, A Introdução à Economia Política, ela mostra uma enorme sensibilidade em relação a esses povos tradicionais, a essas culturas primitivas, e ela lamenta a aniquilação desses povos e dessas culturas pelo capitalismo europeu. E ela faz referência às raças não brancas, por exemplo, né, que são necessárias para a acumulação do capital. Então, ela é uma pessoa que tem insights, que tem ideias brilhantes, então ela não desenvolve isso, mas ela tem esses insights, e isso fez com que ela, enfim, dá uma grande atualidade, aqui falando assim de uma maneira muito rápida e selvagem, à sua obra de economia política. Bom, vocês já querem abrir para pergunta? Boa noite a todos. Primeiramente, uma honra imensa poder ouvi-las e uma satisfação também ver a quantidade de pessoas que vieram a um lançamento dessa envergadura. E a minha pergunta para as duas palestrantes em relação aos processos e os procedimentos dos quais a gente poderia lançar mão para efetivamente criar um movimento, pegando palavras do grande mestre Istvan Meszaros, um movimento extraparlamentar de massas que se destine a realmente conduzir todo o metabolismo social em todas as suas esferas a um processo de emancipação. Eu gostaria de saber se, na opinião, né, das palestrantes, quais são, na opinião delas, em referência também a essa herança riquíssima do trabalho da Rosa Luxemburgo, na perspectiva delas, quais os processos e mecanismos que hoje nós podemos lançar mão para conseguir efetivamente organizar a classe trabalhadora e organizar as suas infinitas composições, seja a parte das mulheres, a parte do movimento negro, do movimento LGBT e todas as entidades que compõem esse grande organismo que é, sem dúvida, o portador da revolução. Muito obrigado. Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Para começar a responder, eu queria comentar uma coisa que a Diana falou. Ela falou da teoria como guia para a ação. No caso da Rosa Luxemburgo, o que eu tento mostrar, por exemplo, no meu livro, que vai ter uma nova edição daqui a pouco, é o seguinte, é que a teoria é guia para a ação, mas não é só isso. A ação também é guia para a teoria. Existe essa dialética no marxismo, evidentemente, e na Rosa Luxemburgo de uma maneira muito clara e muito acentuada. Ou seja, não dá para a gente tirar do bolso do colete respostas, né? Como é que nós vamos fazer então para organizar a classe operária? Eu acho o seguinte, alguma coisa tem que vir também do chão, né? Do chão da fábrica, do chão do povo, do chão, né, dessa população que está aí. Alguma coisa tem que se apresentar, não é alguma coisa que vem de cima para baixo, mas tem que vir de baixo para cima. Eu acho que a Rosa Luxemburgo ela é exatamente alguém que teoriza a respeito disso, né? Ou seja, as massas em ação, por que elas se põem em ação? Né? Se a gente olhar para a obra da Rosa, a gente vê, tem momentos em que a revolução explode, brota, enfim. 1905, na Rússia, é um desses momentos, sobre o qual ela teoriza. Bom, aí havia condições objetivas para isso, havia uma guerra que foi perdida, né, um descontentamento enorme, né, com aquele regime de
falta de liberdade de todos os tipos, né, os trabalhadores eram extremamente explorados, etc. Para responder a isso, como é que a gente vê isso hoje no mundo? Né? No mundo de hoje, porque não é só o Brasil que está com a corda no pescoço, como vocês sabem, né, esses governos de extrema-direita meio que se espalharam, inclusive, pela Europa. Né? Como fazer para criar um movimento extraparlamentar de massas? Né? Eu acho que o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo aqui, é debatendo, é discutindo, é trocando ideias, né? E a Diana, por exemplo, tem uma militância, né, política, vai poder dar respostas talvez mais pragmáticas do que as minhas, mas eu, como professora universitária, eu responderia que eu faço aquilo que é possível, né? A minha militância se dá nos canais aos quais eu tenho acesso, no caso que é, enfim, movimentos sociais e a própria universidade, né? Então, como é que nós vamos fazer para organizar a classe trabalhadora? Eu acho que um pouco indo à classe trabalhadora, não, e ouvindo o que a classe trabalhadora tem a dizer, inclusive, né? Sem levar de fora ideias de como é que nós achamos que eles têm que se organizar. Eles é que têm que dizer para nós como é que eles devem se organizar, como é que eles querem se organizar, como é que eles pretendem se organizar, e eu acredito que isso vai acontecer sim, e não vai demorar muito, porque a água vai bater no nariz rapidamente, né, com esse governo que está aí. Acho que é isso que vai acontecer, né? Espero que eu esteja certa. Né? Não, só para também comentar uma questão que a Isabel colocou antes de ir na pergunta. Não, eu estou de acordo com essa questão sobre a teoria como guia. Claro, a teoria é um guia para a ação, mas obviamente também existe uma generalização da ação para poder, do processo histórico, né? Isso é um elemento que passou por vários partidos, por vários revolucionários, a necessidade de analisar os processos históricos, inclusive para aprimorar a teoria, assim. Inclusive, é interessante para pensar, porque na realidade a Isabel colocou que a Rosa, né, tinha uma divergência com Trotsky e Lenin em relação, se eu bem entendi, em relação à defesa da Revolução Russa como modelo, né, que a Rosa não consideraria como modelo, mas na realidade para mim o Lenin e o Trotsky também nunca colocaram como modelo. Né? Se fosse um modelo, bastaria os escritos do Lições de Outubro. Seria suficiente? Não foi. 10 anos depois da Revolução Russa, o Trotsky elaborou a teoria da Revolução Permanente, generalizando o processo histórico da Rússia em outros processos também, justamente para poder pensar isso. A história dos 4 primeiros congressos da Terceira Internacional também mostravam esse combate, né? As lições do processo revolucionário, mas para tentar implementar eles de acordo com a situação concreta de outros países. Né? Então, eu acho que isso é importante. Em relação à posição da Rosa sobre partido, né, o Freud, na realidade, ele coloca uma visão no sentido de mostrar que essa discussão em relação à Rosa em 1903, né, que ela seria contrária a uma posição do Lenin de ter um partido que fosse uma seita, né, um pequeno círculo que não fosse chegar às massas. Né? Na realidade, bom, a minha opinião, o Freud também coloca nesse sentido, de que, na verdade, isso nunca foi a posição do Lenin. Na verdade, o Lenin foi o mais grandioso dirigente para construir um partido que pudesse chegar às massas com um programa revolucionário, porque isso faz toda a diferença, né? Com um programa revolucionário, não somente chegar às massas, mas com um programa revolucionário. E o Freud também coloca como que a Rosa cometeu o mesmo erro que o Trotsky naquele momento, que por vários anos também subestimava a necessidade de ter um partido como o Lenin apresentava. Né? E depois, pelo que a Isabel colocou, né? Não, a Rosa não estava mal informada quando ela estava na prisão e tal. Sim, ela teve várias divergências, eu não quis negar isso, e eu acho que é muito importante, ela, inclusive ressaltando esse aspecto que eu acho que é bom no livro, na realidade, né? Até você coloca no seu pós-fácil, né? Um biógrafo que coloca um certo distanciamento em relação à pessoa a qual está escrevendo, que é interessante para a gente poder analisar as posições. Mas tiveram temas que ela mudou de posição, como a questão da Assembleia Constituinte, que você mesmo colocou, né, no processo da Revolução Alemã, mas também, por exemplo, esse debate em relação ao terror, né, chamado terror dos bolcheviques, né, que na verdade eram medidas de exceção frente aos ataques num
numa revolução totalmente entrincheirada pelo imperialismo e tudo mais, né? O Froelich mostra também como a Rosa colocava que, na realidade, ela lamentava bastante essas medidas, mas ela culpava a direção da social-democracia alemã por dar as costas para a Revolução Russa e deixar a Revolução Russa nessa situação sendo atacada por todos os lados. Então, acho que isso também é importante de colocar. E aí, para ir no elemento da pergunta que o companheiro colocou, eu acho que esse é um debate fundamental que sai dessa discussão toda, né? O movimento extraparlamentar. Como o parlamentarismo é algo bastante insuficiente para poder lidar com a situação que a gente está colocado hoje. Bom, existe uma proposta parlamentarista que é esperar 2022, fazer uma oposição democrática, né, e galgando espaços no parlamento, quem sabe em 2022 algum partido mais de centro ou de centro-esquerda possa ganhar as eleições. Né? Enquanto isso, vão passar os ataques, porque o golpe institucional veio para isso. Esse era o objetivo. Não era para acabar, todo mundo sabe, não era Lava Jato, é uma palhaçada, não era para acabar com a corrupção, os escândalos que a gente está vendo hoje, Queiroz e STF, etc., mostram isso e tudo mais. É toda uma palhaçada. Então os ataques vão passar. Então, qual é a força real que pode enfrentar esses ataques? Se tivessem parlamentares, como vários parlamentares revolucionários, né, que a gente estava discutindo nesse momento, que aliassem a luta no parlamento para incentivar a luta, para potencializar a luta extraparlamentar, isso significa sim exigir das entidades de massas que estão paralisadas nesse momento. A esquerda deveria fazer uma enorme campanha de exigência para a CUT e para a CTB pararem com a trégua que estão com esse governo. E agora, qual é o problema? A CTB, por exemplo, o partido que dirige a CTB, que é o PCdoB, vai apoiar o Rodrigo Maia para a Câmara. Né? Mas enfim, são as entidades onde estão as massas de trabalhadores. A política para as massas é exigir que esses sindicatos, que são as suas direções, nas quais as massas ainda confiem, façam alguma coisa, organizem a luta, um plano de luta concreto agora, porque vai vir a reforma da Previdência já, em fevereiro, vai começar o ataque. Né? E a gente viu o que aconteceu, a classe operária não está derrotada, nós vimos uma das maiores greves gerais, paralisação nacional no Brasil em 2017, quando os trabalhadores se levantaram numa forte greve geral e impediram a aprovação da reforma da Previdência. O que aconteceu depois? As centrais sindicais traíram na segunda greve geral, que seria em 30 de junho. E o que aconteceu depois? Entregaram a reforma trabalhista, passou a reforma trabalhista. Destrói a vida dos trabalhadores, destrói a vida das mulheres trabalhadoras, e principalmente das mulheres trabalhadoras negras no nosso país. Então, essa situação que está colocada, construir uma força parlamentar, construindo um trabalho orgânico nos locais de trabalho, né, nas fábricas, né, nos hospitais, em todos os locais de trabalho, né, que organize pela base, né, com auto-organização dos trabalhadores, que consigam com sua força impor também que essas centrais sindicais se movimentem, para mim esse é bastante o caminho, mas isso tem que ter um programa. Né, não pode ser um programa de conciliação de classes. Tem que ter um programa que, em primeiro lugar, enfrente os ataques que estão colocados, mas um programa que seja para que os capitalistas paguem pela crise, para que não sejam os trabalhadores. Para os capitalistas pagarem pela crise, tem sim que levantar o não pagamento da dívida pública, por exemplo. Tem sim que levantar não somente a revogação da reforma trabalhista, como a efetivação de todos os trabalhadores terceirizados em todo o país e o fim da terceirização irrestrita. São vários pontos de programa que, por partidos reformistas, vão sendo relegados, inclusive os temas, né, considerados democráticos, né, da luta das mulheres, da luta dos negros e etc., que quando chega nessa hora são chamados de cortina de fumaça, né, quando existe uma campanha brutal contra as mulheres no nosso país, seja pelo governo Bolsonaro, sua ministra Damares, né, que inclusive é uma mulher. Então, eu acho que essas são mais ou menos as ideias que a gente vem colocando. Nós somos parte de uma corrente internacional que chama Fração Trotskista, temos um partido com peso parlamentar na Argentina, que é o PTS, que faz parte da Frente Esquerda dos Trabalhadores, que lá a gente considera que com um programa revolucionário, como o qual eu coloquei alguns elementos aqui, levanta uma política de fortalecimento extraparlamentar maior do que o que a gente vê aqui no Brasil. Então, enfim, eram esses elementos que eu queria colocar. Obrigada.
Então, gente, eu acho melhor quem quiser fazer pergunta, a gente vai fazer em bloco agora para ficar mais organizado. Então, se alguém quiser, pode vir para frente. A gente vai pegar umas 3, 4 perguntas de início. Quem quer? Quem vai? Essa ali. Boa noite, gostaria de agradecer muito a professora Isabel, a Diana. A minha pergunta está ligada justamente na exposição das duas companheiras, das duas camaradas, no que tange a questão anti-bolchevique, das posições postas sobre Rosa, me parece trabalhada, não? Ou pelo menos apontada para que a gente siga na direção dada, nossos estudos, nossas vontades de compreender que uma mulher que é assassinada aos 62 anos de idade viveu muitas coisas. 47, desculpa. Viveu muitas coisas. Outra coisa, mas com sua militância iniciada aos 15, não é? Mais ou menos, você sabe direito. Ótimo. Aí, olha só, então temos mais isso. Então a questão anti-bolchevique, a questão pacifista também me parece que foi apontada, ou pelo menos um fio por onde a gente possa caminhar. Eu queria pensar então o que é a questão espontaneista. Eu gostaria de discutir a ótica espontaneista do ponto de vista de como ela é lida na tradição de outras esquerdas, e em particular na acusação que recebe Rosa como uma teórica do espontaneísmo, se isso não fosse em si mesmo uma coisa estranha. É só isso que eu Boa noite, meu nome é Rafael. Eu queria continuar esse debate conectando com a nossa realidade atual. Eu queria pedir que vocês comentassem, a Diana comentou um pouco sobre a atuação dos sindicatos. Eu fico um pouco refletindo sobre essa ideia da traição, né, de que alguém traiu, enfim, eu não entendo muito bem o que politicamente, o que significa isso. E aí, um pouco a partir dessa reflexão, eu queria que vocês comentassem a atuação dos movimentos sociais, para além para além dos sindicatos, né? Dos movimentos por um lado, dos movimentos sociais mais, digamos, antigos, né? O MST, o MTST depois, enfim, e de outros movimentos que vocês tiverem conhecimento, enfim, movimentos de moradia, durante os governos do PT, ou seja, a forma como esses movimentos se posicionaram diante dessa estratégia de conciliação de classes, entendendo já que se estamos falando que é justamente a classe trabalhadora que é a locomotiva de algum processo de transformação radical, como a gente avaliar essa experiência né, a partir dessas entidades. E para além disso de um lado, e por outro lado, eu queria que vocês comentassem os acontecimentos que começam a partir que ganham visibilidade a partir de 2013, ou seja, com as mobilizações, e aí estou pensando nos secundaristas, numa profusão de coletivos e de novas organizações com formatos, propostas, enfim. Mas que talvez como uma coisa comum tenham como uma linha comum o fato de rejeitarem justamente os sindicatos, os movimentos tradicionais, os partidos políticos. Então, pensando nesses agentes da classe trabalhadora, fazer uma avaliação do que foi o posicionamento nesse último período. Mais alguém? Perguntas? Não? Ok. Então, acho que eu já vou pedir para vocês ir respondendo e finalizando, tá bom? Aí, bom, quem quer começar respondendo dessa vez? Ela começou da outra vez? Pode ser? Então, tudo bem. Tentar colocar mais rápido, assim, um pouco. Acho que a Isabel também vai poder aprofundar a discussão do espontaneísmo também. Mas, enfim, a Rosa, ela, inclusive, em certo momento, ela teve acordo
com Kautsky de que as greves de massas elas não podiam ser uma ordem do partido, mas isso não significava que ela achasse que não tinham que ser preparadas e organizadas de forma orgânica, inclusive, né? Enfim, ou seja, o partido não era um sujeito neutro frente às massas, mas ele tinha uma ação consciente, né? Era um ativo no desenvolvimento desse combate, né? Dessa luta. E além disso, essa questão da espontaneidade é um elemento que a Rosa também colocava, sempre com essa preocupação, a Isabel também colocou isso, né? Uma preocupação importante em relação a uma burocratização e etc. Tinha como fundo também buscar diminuir a distância entre as distintas camadas que compõem a classe trabalhadora, permitindo também a incorporação à luta de grandes batalhões da classe operária não organizados, no caso pela social-democracia, o que incluía, por exemplo, as mulheres trabalhadoras. Né? Então, na realidade, inclusive, como tinha colocado anteriormente, depois a Rosa, ela, enfim, não somente fundou uma organização, né, que foi a esquerda naquele momento, bom, a Liga Espartacus, a Isabel tinha colocado um pouco isso, como em seguida vai fundar o Partido Comunista Alemão. Né? A Isabel tinha colocado antes, né, que ela insistiu de ficar mais tempo ali dando a luta política, justamente porque não achava que tinha que ser uma seita, mas o Lenin tem um contraponto, tem uma outra visão em relação a esse tema, que é justamente achar que demorou. Ele antes colocou a posição de que tinha que ter lançado antes o Partido Comunista Alemão, justamente porque no momento da Revolução Alemã, na realidade, o partido chega pouco coeso e pouco preparado para a envergadura dos acontecimentos que estavam colocados naquele momento, que inclusive levaram, não isso, mas enfim, a situação de derrota, e que o partido poderia estar mais coeso para atuar naquele momento. Assim. Sobre a questão da traição, que eu estava me referindo foi ao episódio que resultou na aprovação da reforma trabalhista. Tinha uma greve geral convocada para o dia 30 de junho, né, de 2017. Eu, como trabalhadora, fui parte de construir na base do meu local de trabalho essa greve. Né? E, na realidade, o que aconteceu nos dias anteriores a essa greve convocada foi um desmonte da greve por baixo, com uma série de comunicados por parte do sindicato, dizendo que não dava para fazer, não ia acontecer, parecia que não ia, o que foi confundindo o conjunto dos trabalhadores, e na realidade teve uma ação bem menos contundente do que a greve de abril mostrou que poderia ter sido, para derrotar, de fato, a reforma trabalhista. Depois veio a reforma trabalhista, enfim, seguiu o golpe institucional, o Temer ali no poder, e aí depois tudo que a gente viu agora nesse último ano, com todas as arbitrariedades absurdas do judiciário para garantir esse golpe institucional que tinha como objetivo levar adiante esse plano de ajustes. Também, em algum sentido, é uma traição não fazer nada frente aos ataques. Né? Inclusive em relação ao próprio golpe institucional, naquele momento do impeachment, na nossa opinião, as centrais sindicais deveriam ter lançado mão da tática de uma greve geral, de uma paralisação nacional contra o golpe institucional, demonstrando para os trabalhadores que aquele golpe não era um golpe contra o PT, era um golpe contra a classe trabalhadora para acabar com os nossos direitos. É o que está acontecendo agora nesse momento. E nesse sentido, acho que também os sindicatos pecam muito por uma ideia que o Lenin colocava, que a Rosa também reivindicava, que era a ideia de que os sindicatos eles tinham que ser tribunos do povo. Ou seja, eles tinham que levantar profundamente não somente as demandas econômicas dos sindicatos, dos trabalhadores, mas também denunciar profundamente toda a situação de mazela de toda a população pobre, de todas as mulheres, de todos os negros. Né? E isso é ainda mais urgente no momento em que cada vez mais a classe operária é feminina e negra no nosso país. Então eu acho que, do ponto de vista de ter um posicionamento e sobre a questão dos movimentos sociais, que outro companheiro que eu não me lembro quem foi também colocou, eu acho que é muito importante essa relação com os movimentos sociais,
com os outros setores sociais, como foi na Revolução Russa. Por exemplo, a questão da relação, como o Partido Bolchevique tratava a questão do campo, foi também um debate com a Rosa, né, em relação a qual era o programa que tinha que ser levantado. Né, eu achava que a Rosa tinha uma posição mais sectária em relação a isso. Os bolcheviques tinham muita preocupação em dialogar com os trabalhadores do campo para poder avançar no processo revolucionário. O Paul Froelich retrata isso, inclusive, como uma necessidade vital, senão a revolução teria sido derrotada, ainda que a Rosa estivesse correta na contradição que iria surgir no campo, né, com a questão da propriedade privada. Então acho que é uma premissa fundamental, assim. Então eu faria esses comentários, e para finalizar, queria reafirmar a todos que esse livro é realmente um chamado à militância, que a gente tem muita tarefa pela frente com esse governo Bolsonaro, que a gente vai precisar debater com as ideias do reformismo, se a gente quer levar até o final a obra, né, o entendimento, as lições da obra da Rosa Luxemburgo, e que, enfim, para mim, queria reafirmar que é um prazer poder debater com a Isabel Loureiro. Ainda bem que é só o primeiro debate, acho que vai ser muito rico poder seguir uma discussão, enfim, um debate respeitoso como que a gente fez aqui, com divergências e discussões, que eu acho que isso a obra da Rosa mostra que é um caminho correto a ser seguido. Obrigada. Eu não queria deixar de dizer uma coisa, que a gente comentou lá fora. Na recepção da Rosa atualmente na imprensa brasileira, tem rolado bastante coisa nos sites e tal, muitas vezes ela aparece como uma filósofa. Gente, ela não era filósofa. A especialidade dela era economia política. Tá? E tudo bem, a gente pode tirar até uma filosofia não rigorosa a partir dos seus textos, sobretudo das suas cartas de prisão e tal. Até dá para ter uma filosofia meio popular, vamos dizer assim, mas não era uma filósofa. E eu acho que a razão para botarem um epíteto de filósofa na Rosa é para evitar chamá-la de revolucionária. Podia ser filósofa e revolucionária, claro, né? Mas eu acho que tem esse objetivo. Bom, a pergunta que foi feita pela companheira, ela pedia três coisas: antibolchevique, a posição antibolchevique. A Rosa não tinha uma posição antibolchevique, concordo inteiramente com a Diana, não tinha mesmo. Ela tinha divergências com Lenin, ela tinha divergência em relação à questão do partido, divergência em relação à autodeterminação das nações, divergência em relação à questão da revolução, democracia e ditadura, enfim, mas eram divergências que tinham muito a ver, muitas vezes eram coisas conjunturais. E teve muitos acordos também, né? Teve momentos em que estavam juntos, né? Então, anti-bolchevique, certamente ela não era. Ela ficou super feliz com a tomada do poder pelos bolcheviques, ela fica entusiasmadíssima, né? E ela diz: o futuro pertence ao bolchevismo, porque a tomada do poder, a Revolução de Outubro, foi um murro na cara da nossa social-democracia sonolenta. Então, tinha isso, né? Anti-bolchevique não era. Pacifista também não era. E aí eu queria falar uma coisa. Na recepção atual, por exemplo, na Alemanha, inclusive a Margarete von Trotta, né, a diretora do filme Rosa Luxemburgo, que foi feito em 1984, se não me engano, ela tem um documentário que está na televisão, no canal Arte. Eu até tenho uma pequeníssima participação nesse documentário, mas a Margarete von Trotta tem uma grande participação, ela fala bastante e tal, e ela diz o seguinte: na época em que ela era jovem, nos anos 70, houve uma homenagem a Rosa Luxemburgo na Alemanha. Várias mulheres, uma delas era a Rosa, com um selo. Essa história do selo é impressionante mesmo. Um selo, os Correios alemães resolveram fazer isso, isso provocou uma celeuma danada. As pessoas se recusavam a receber a correspondência que vinha para elas com um selo com a cara da Rosa Luxemburgo, porque eles achavam que a Rosa Luxemburgo era uma sanguinária, terrorista. Então, exatamente, porque era na época do Baader-Meinhof, né, a fração do Exército Vermelho, e a Rosa Luxemburgo era confundida com a Ulrike Meinhof. Bom, a Margarete von Trotta, então, ela diz: eu quis fazer um filme para desmontar esta imagem
terrorista e sanguinária da Rosa Luxemburgo. E aí ela dá toda a ênfase no pacifismo da Rosa, uma Rosa, tudo bem que era contra a guerra, claro, ela foi contra a guerra, mas ela não era uma pacifista. A Rosa Luxemburgo tinha muita clareza a respeito disso, de que o capitalismo engendra necessariamente as guerras. Para acabar com as guerras é necessário acabar com o capitalismo. Enquanto tiver capitalismo, tem militarismo e tem guerra. Então, por isso não dá para chamá-la de pacifista sem mais. O espontaneísmo também é outro problema, né? Então, na recepção da Rosa, por exemplo, lembrando do movimento Occupy, né, 2011, em Nova York, um discurso de uma professora da Universidade de Nova York, a Gaia Spivak, ela diz: vivemos o momento Rosa Luxemburgo. E vivemos o momento Rosa Luxemburgo por quê? Porque justamente tinha aquelas movimentações espontâneas dos 99% contra 1%, e de fato parecia, mas qual foi o resultado daquilo? Um resultado um pouco, em termos mais concretos, que se perdeu, porque era uma coisa puramente espontânea. Não é que se perdeu, não dá para dizer isso, alguma coisa fica, sempre fica um sedimento, e a Rosa Luxemburgo acreditava muito nisso, né? Então, quando ela diz espontaneísmo, as organizações políticas, os partidos, o partido político da esquerda, por exemplo, é muito mais resultado da ação das massas do que alguma coisa que é prévia à ação. Se vocês leem os textos dela, né, por exemplo, Greve de Massas, Partido de Sindicatos, em que ela faz uma análise, todo aquele processo que chega à Revolução de 1905, 6, 7, ela tem uma visão que eu acho que é muito realista dizer isso, porque é na ação, é na luta que as massas se organizam. Ao mesmo tempo, essa organização que decorre da ação, mas já tem uma pequena organização prévia, vamos dizer assim. Então é como se fosse uma coisa circular. Existe, para usar um palavrão tão conhecido, uma dialética entre espontaneísmo e organização. É isso. A obra da Rosa, as análises que ela faz são a prova mais clara disso. Ela mostra, né, essa sensibilidade para isso. Mas eu diria, né, que no caso dela, tem muito mais essa pegada pela ação das massas, porque ela acha que o partido, ele emperra a ação das massas. Se vocês lerem naquela coleção da Unesp que eu organizei, tem uns textos lá no volume 1, em que ela está combatendo a social-democracia alemã. A social-democracia alemã é aquele partido engessado, paquidérmico, burocratizado, que impede que as massas entrem em ação. É assim que ela vê. E ela diz: qual é o papel das lideranças? O papel das lideranças é sair de cena, é fazer com que as massas se tornem lideranças de si mesmas. Então, vejam, essa mentalidade é um pouco que nem os zapatistas, né? Então, tem uma coisa aí de empoderamento, não gosto dessa palavra, mas enfim, vou usar, empoderamento das massas, é isso, o papel do partido é esse. Isso é muito forte nela, porque a experiência que ela vivia, qual era? De um impedimento, um emperramento das ações de massas pela social-democracia alemã, que era um partido que tinha se engessado, se burocratizado e morria de medo de cair na ilegalidade de novo. Então chamaram as massas à ação e eles diziam: não, pelo amor de Deus, senão a gente volta lá para a época das leis antissocialistas, entendeu? Então tinha aquela coisa parada, né? Bom, traição, eu não gosto dessa palavra traição, acho uma palavra complicada, mas entendo que ela seja usada. Eu acho que existe, talvez, nem sequer nas relações amorosas existe traição, quanto mais na política, mas enfim. A atuação dos movimentos sociais durante os governos do PT, como avaliar essas experiências, foi complicada, né? Eles ficaram numa posição ambígua, para dizer o mínimo, né? Posso falar mais do MST, que eu conheço melhor. O MST, eu não gosto também de dizer que foi cooptado, que os movimentos foram cooptados, é bobagem falar isso. É o seguinte: os movimentos, eles tinham, eles têm uma quantidade de gente, de militantes bem formados, né, com conhecimento de causa do que acontece, e quando o PT ganhou as eleições, chamaram essa gente para trabalhar no governo. Parece uma coisa mais ou menos natural, vamos dizer assim, senão a quem que eles iam recorrer como trabalhadores, né, do Estado que fossem de confiança deles. Só que aí é um problema isso, porque eles acabaram ficando amarrados, né, a um governo e a
partido, para dizer o mínimo, extremamente problemático, né? Aí quando ele, o Rafael lembra, né, que fez essa pergunta, 2013, né? Exatamente, né? O que foi 2013? Foi alguma coisa que o PT não entendeu até hoje, 2013, né? Para o PT, 2013 foi obra da CIA, no mínimo, né? Foi alguma coisa que foi, né, pensado de fora, bolado de fora e foram manipulados e tal. É uma incompreensão incrível em relação ao que aconteceu em 2013 ao movimento, às jornadas de junho, para dar um nome pomposo, né, para o que aconteceu em 2013, e o movimento secundaristas. Então, também que eu gostaria de lembrar disso, né? Quando os secundaristas ocuparam as escolas, também foi um momento Rosa Luxemburgo, foi bem interessante, né? Porque a Marta Kiss levou a peça, né, a Rosa, para dentro de algumas escolas, e isso fez com que aquela juventude, né, de fato muito jovens, tivesse uma empatia com as ideias da Rosa. Quais ideias? Com essa Rosa que a gente chamou aqui de espontaneísta, que a gente poderia chamar, forçando muito a nota, de autonomista, né? E a gente tem que pensar uma coisa, nós temos que pensar num programa socialista para além dos partidos políticos de esquerda, porque eles só estão preocupados com a próxima eleição mesmo, eles não se preocupam em formar um grande movimento extraparlamentar, para usar a expressão que foi usada. E eu acho que tem três pontos fundamentais em que a Rosa nos ajuda a pensar. Primeiro, é uma democracia total, radical. Ela era a favor de uma democracia conselhista, né? Como eu já disse. Então, pela base. Segundo, e democracia também no interior da organização política, né? Segundo, um programa anticapitalista, obviamente. A Rosa era, acima de tudo, anticapitalista. Então, um programa, hoje a gente pode falar, lutar contra a mercantilização de todas as dimensões da vida. É isso que precisa ser feito, pensado, elaborado, etc. E, finalmente, a questão socioambiental tem que estar no centro das nossas preocupações, no centro, e não ser considerada nos 5 últimos minutos das reuniões partidárias, como costuma acontecer, como aconteceu nos governos do PT. Então, é isso, a questão socioambiental é fundamental. E a Rosa Luxemburgo também tem o que dizer a respeito. Não que ela fosse uma ecologista avant la lettre, mas ela tem ideias, né? Ela era uma pessoa extremamente ligada nessas questões, ela tinha um olhar sensível para todas as formas de vida, diferentemente dos revolucionários homens do seu tempo, né? Tem um traço feminino aí, sim, e por isso mesmo ela tem o que dizer nesses 3 pontos. Então, enfim, fica como sugestão para a gente debater em outra oportunidade. Bom, eu acho que é isso, gente. Obrigado a todos que vieram aqui, obrigado também quem está assistindo. Muito obrigada, valeu. Obrigada, Editora Boitempo, Edições Iskra, Fundação Rosa Luxemburgo, a Casa Plana e Goethe Instituto. Muito obrigada, gente.